Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. Realmente é uma grande bênção estar aqui com vocês hoje, sábado, 2 de agosto deste ano 2025, e assim ter os momentos de companheirismo espiritual ao redor da palavra de Deus e de tudo que Deus está cumprindo nesse tempo. E alegrar-nos de ser parte deste grande programa e dar graças a Ele por nos colocar nesse tempo tão glorioso e ter nos deixado por último. E isso foi o melhor, porque estaremos palpando com nossos próprios olhos tudo o que os profetas desejaram ver e ouvir e trabalhar e lutar por essas promessas. É algo que não tem palavras para agradecer a Deus por isso. Por isso, sempre agradecemos a Ele pela vida, pela saúde e por nos ter colocado nesse tempo tão maravilhoso. Nós nunca cansaremos de dar graças a Ele por isso. Sempre estaremos vivendo agradecidos a Ele por essa bênção e privilégio e escolha, porque entre tantos filhos de Deus que Ele haveria de manifestar neste planeta Terra, ter colocado nós, pense isso um momentinho, entre milhões de pessoas, e hoje você estar aqui, vendo, escutando, recebendo, tocando em tudo que os santos profetas desejaram ver e ouvir. Olha, isso não tem palavras para agradecer o nosso Pai Celestial. Todos os dias agradecer a Ele por isso. Por isso hoje é outro dia mais de agradecimento. Assim sempre damos a glória e a honra a Ele. Hoje, nesse dia 2 de agosto, temos uma porção da Escritura que está em Isaías capítulo 4, versículo 1 em diante, onde nos diz: esta porção leu nosso irmão Branham. Essa porção nosso irmão Branham leu, já quase terminando, já estava quase na mensagem, quase no final da mensagem, o futuro lar. E ele nos disse, vamos ler versículo 1 e 2 e iremos vendo ali, para que na Bíblia também vocês vão vendo o que ele escreveu para nós dessas escrituras, desses versículos. Isaías capítulo 4, versículo 1. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Podem assentar. E assim estaremos vendo as porções aqui. Podem assentar, por favor. Aqui na página 52 do Futuro Lar, aí ele começou essa leitura e do lado ele escreveu: nesta porção ali do versículo 1, escreveu 7 mulheres. E o irmão Branham disse: esse é o tempo do fim, no qual vivemos agora. Divórcio, casamento, prostituição e o que mais? E agora passa o versículo 2. Naquele dia, o renovo do Senhor, em renovo do Senhor, escreveu Isaías 11, 9. Será cheio de beleza e de glória,
e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E aí escreveu 144.000. O irmão Branham disse, como vocês se livraram de toda essa condenação, vejam. Aí já o versículo 3. E será que aquele que ficar em Sião, em Sião escreveu a noiva. Sião é a noiva. E o que permanecer em Jerusalém, aí ele escreveu 144.000. Será os que ficarem em Sião. E que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, e em Sião escreveu noiva. Irmão Branham disse, recorde, essa sempre é a noiva. E limpar o sangue de Jerusalém, do meio dela. Aí escreveu 144.000. Esse é o remanescente dos judeus e mais a noiva. E continua lendo. Com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. No folheto que ele escreveu do lado esquerdo, Sião é igual a noiva, Jerusalém, os judeus. O irmão Branham disse, fogo sempre é o juízo de Deus. Em cima ele escreveu juízo. Quando ele fizer o juízo final, te chamei, te justifiquei e te traga redenção. Aí ele escreveu, em redenção escreveu a transformação em cima. Então o juízo virá sobre ti e o Espírito Santo e fogo purifica, tirando o pecado. Então ele é seu, do mesmo modo ele faz com a terra. Quando a purifique com fogo e com o Espírito do ardor. Agora observa, estão preparados? E já continua no versículo 5 deste capítulo 4. E criará o Senhor, em cima escreveu, criará, sobre toda a habitação do monte de Sião. Do lado esquerdo escreveu, Sião, a noiva. E sobre as suas congregações, uma nuvem de dia e uma fumaça, e em resplandor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória haverá uma proteção. Do lado direito escreveu, sobre toda a glória haverá proteção. Aqui na Bíblia, no versículo 4, do lado direito, aí ele escreveu, onde fala assim, de juízo e com espírito de devastação, aí ele escreveu a grande tribulação. Espírito de justiça e com espírito de ardor. No versículo 5, na Bíblia, do lado esquerdo, ele desenha uma pedra angular e as eras. E colocou uma seta onde fala, e de noite resplandor de fogo, que mostra fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Aí desenhou uma pedra angular. O irmão Branham disse, ele para aí no versículo 5. Para terminar o versículo 6, vejam. E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Na página 53 dessa mensagem futuro lar, continua, diz, Senhor, naquele dia, em cima dela, em cima ele escreveu, em cima, criará fogo de luz para arder sobre o dia. Para cima do lado direito escreveu, fogo de luz no topo. Prossegue adiante e diz que será um refúgio de repouso, um refúgio. Do lado esquerdo escreveu, um refúgio no monte. Observa, fazendo exata a eloquência da Bíblia exata. Os muros estão direto para cima e para baixo. Você não poderia ver, tem que se inclinar. Todo o meu santo monte, ele criará essa luz sobre este monte.
e será por cobertura. Oh, temos cantado essa canção. Oh, aquela cidade do monte de Sião. Aí ele escreveu a noiva. E como forasteiros, peregrino, eu a amo quando chegar a essa cidade no monte. Vem? Observa. O Monte Sinai foi onde Deus desceu sobre ela. Quando ele falou a Israel em uma coluna de fogo, ele desceu sobre o topo do monte, o Monte Sinai. No Monte da Transfiguração, quando ele anunciou, este é o meu filho amado, a ele ouvi, ele desceu em uma coluna de fogo e brilhante e resplandecente, no topo do monte, diante de Pedro, Tiago e João. E ali ele foi representado com ambos, Moisés e Elias, os transpostos e os mortos levantados em glória. Em cima ele escreveu Monte da Transfiguração e do lado esquerdo escreveu Adoção, o Filho, Moisés e Elias e Pedro, Tiago e João. Na mensagem O Lugar de Refúgio, ali o reverendo William Branham, ou o Dr. William Soto, nos disse nesta mensagem, o lugar de refúgio, pregado 21 de maio de 1978, nos diz assim, observa, sabemos que a condição mundial é uma condição, a situação mundial é uma condição triste, a situação mundial política, a situação mundial econômica, a situação mundial social, a situação mundial em todos os sentidos está em uma situação muito difícil, muito triste. E a humanidade não tem escapatória para conseguir um refúgio terreno, um refúgio no qual poderá refugiar na política, porque não encontrará, no qual poderá se refugiar na economia desta terra, porque não a encontrará, no qual poderá se refugiar na educação terrena, mas não encontrará, no qual possa refugiar em todo o sistema terreno, sabemos que não encontrará. Nesta mensagem, um super sinal, o reverendo William Branham disse na página 21. Olha, nos diz assim. Hoje em dia, as igrejas estão tentando ter mais membros nela e tornar suas organizações poderosas. Em vez de aceitar a revelação de Deus, eles a rejeitam e fazem uma coisa sectária deles. Faz uma coisa sectária delas. E ali é onde está o problema. Em qualquer organização. Eu não estou contra o meu irmão que está na denominação, eu amo o meu irmão. Mas quando uma organização escreve os seus documentos e escreve com um ponto, se terminasse somente com uma vírgula, isso estaria muito bem. Se você disser, eu creio isso, além de tudo que Deus nos acrescenta. Amém. Isso está bem. Ali ele escreveu, tudo que Deus nos acrescente a isso que já trouxe. Isso está bem. Ou seja, ele está pondo uma vírgula. Eu creio tudo isso. Além de tudo que Deus nos acrescenta. Isso está bem. Agora, quando você fala, nós queremos isso, e isso é tudo, e não queremos nada mais que isso. Então, quando você faz isso, você joga Deus fora de cena, você tira Deus da cena. Isso é correto. Superdenominações. Eles têm tratado de educar as pessoas. Educação é uma coisa boa, mas nunca tomará o lugar da salvação, não pode. O programa de Deus não é educação e nem civilização, mas sim salvação. Mas o homem está tentando criar uma super igreja. O mundo está tentando criar uma super nação com as bombas e demais. O que foi que eles fizeram? Chegaram a um lugar de tal modo que um tem medo do outro. Somente o tocar em um botão não precisa mais de um exército. As pequenas nações, em qualquer lugar, ela pode provocar esse toque. E isso faria com que todo mundo desaparecesse em um segundo. Você não precisa ter uma grande nação como a Rússia.
Somente um pequeno lugarzinho, uma ilha. Do lado esquerdo ele escreveu ilha. Somente uma ilha em algum lugar poderá servir como instrumento. E eles estão ali nas suas posições ou instalações de radares, grandes foguetes, milhares deles preparados com arma atômica e de hidrogênio que poderia explodir nos ares. Do lado direito escreveu bombas atômicas. A Rússia poderia acionar o mecanismo de disparo nessa tarde e os Estados Unidos também poderiam acionar o mecanismo de disparo e fazer a Rússia desaparecer da Terra. Isso é correto. E veja hoje as nações como estão. Os Estados Unidos estufando o peito por um lado, a Rússia por outro lado, a Ásia, a Coreia do Norte, todos estufando o peito, mas um com medo do outro. Eu ouvi os cientistas falar que a situação é tão temerosa que tentaram buscar a Deus e encontrar o Espírito Santo. Eles não sabem o que fazer, mas me permita lhes dizer, vocês não podem construir subterrâneos para escapar disto. Nós temos um refúgio que não é feito de aço, é feito de penas, pois sob as suas asas nós descansamos e esperamos. Isso é o que fala no Salmo 91, que diz, sob tuas asas estarás seguro. Malaquias 4, 2 também. Agora continua dizendo, esperamos, quando a bomba vier voando nos ares, não se preocupe por isso. Aí do lado direito escreveu bombas atômicas. Já que nós também estaremos voando para encontrar a ele nos ares, seremos arrebatados para encontrar-nos com ele em um momento, em um piscar de olho. Assim que você veja que, com as grandes supercoisas que tem, um assusta o outro. Nessa mensagem aqui também nos fala, essa mensagem em Cades Barnea. Vejam ali, nos diz, na página 14 deste folheto aqui, que está nesse tomo aqui, nos diz assim, o irmão Branham diz, deixa eu dizer algo a vocês. Se nesta nação nós convocarmos um culto especial de oração, mesmo que seja 1 hora de adoração, ou de um dia, somente 1% da imensa população que nosso país tem assistiria. Devemos fazer algo para que a nação volte a Deus e quebre todo o jugo de álcool, de bares e todas as coisas más, para que nossas mulheres parem de usar os shorts sujos e imorais e que façam votos de arrependimento por tê-los usado na rua, que possamos limpar os nossos lares, nossas casas, as igrejas e pôr atrás do púlpito verdadeiros pregadores e não os molengas, fazer com que derrame um verdadeiro avivamento, que faça todo homem e toda mulher clamar a Deus e o nosso país seja limpo. Isso é o único que deterá o juízo. E a melhor defesa que possamos ter, em caso de uma explosão atômica, o seu refúgio antiatômico são as suas asas, e as asas são os ministérios de Moisés e Elias. Isso é a verdade. Agora, do lado esquerdo, ele escreveu, para deter o juízo divino. Do lado direito, escreveu, as asas. E aqui, mais adiante, tem um escrito que ele escreveu, as asas é igual o refúgio antiatômico. Esse é o escudo. Esse é o escudo que o escolhido de Deus tem hoje. As asas é igual o refúgio antiatômico. Agora o Dr. William Soto continua dizendo aqui. Sabemos que somente eles vão procurar e conseguir refúgios aparentes, mas ao longo vão perceber que não encontraram nenhum refúgio e que mais bem tinham encontrado o lugar mais perigoso que podiam encontrar, o lugar onde a ira de Deus se derramaria. Então isso não seria nenhum refúgio, porque correm para se refugiar aonde Deus já sentenciou e disse que vai derramar sua ira.
E no livro das Eras, o editado, na página 259, nos diz assim, em Apocalipse 13, 14, aprendemos que a besta dispersa sua influência na imagem, pela imagem que foi edificada a sua honra. A imagem que foi feita é um concílio ecumênico mundial, no qual todas as igrejas organizadas se unirão com os católicos romanos. Estão fazendo agora mesmo. É muito possível que realizem essa reunião para parar o poder do comunismo, mas sendo que o comunismo, assim como Nabucodonosor, foi trazido à existência para queimar a carne da rameira, Roma será subjugada e destruída. Você observa que onde quer que a igreja de Roma ia, o comunismo a seguia. Assim tem que ser. E deixa eu adverti-los, você não vai pensar que o comunismo é o seu único inimigo. Não, senhor. A igreja católica também é, e ainda pior. Do lado esquerdo para cima ele escreveu, o comunismo queima a grande rameira. Onde fala Apocalipse 13, do lado esquerdo escreveu USA, Apocalipse 13. E também em um dos livros das eras, também ele escreveu nesta página, o comunismo queimará o Vaticano com bombas atômicas. O comunismo queimará o Vaticano com bombas atômicas. E isso vai acontecer, porque isso é palavra de Deus. Agora vejam a 361 deste mesmo livro das eras. Na sétima e última visão, houve uma terrível explosão. Do lado direito escreveu sétima visão. Quando virei para ver, a única coisa que vi foi ruínas, crateras e fumaça sobre a terra da América. Em eras de vermelho, ele escreveu em cima, Elias não estava em USA, estava na América Latina e o Caribe. Ou seja, deu a meia volta, virou para os Estados Unidos. O ministério de Elias, em sua quinta manifestação, estaria onde? Na América Latina e o Caribe. Elias não estava em USA, estava na América Latina e o Caribe. Do lado direito escreveu, a destruição de USA. Na mensagem cisternas, poços rompidos, na página 14, fala assim, desta aqui também. Página 12. Página 12 diz assim, então disse, essa aqui foi em junho ou em julho, vamos ver a data aqui, 26 de julho de 64. Aí ele nos diz, volta a nos falar disto que lemos nas eras. Então, diz, eu vi uma mulher se levantar nos Estados Unidos como uma grande rainha ou algo assim. Ela era muito bonita à vista, mas de coração malvado, e ela fez com que a nação marchasse no seu passo. Do lado esquerdo ele escreveu USA, Apocalipse 13. E escreveu, olha ao leste. Mas eu disse, por fim, ele me disse que olhasse para trás, para o leste, outra vez. E quando eu fiz, vi que parecia que o mundo tinha explodido. Somente tinha montanhas em tudo que eu conseguia ver e rochas ardendo. Tinha explodido e tinha saído do interior da terra. E isso ia acontecer antes do fim do mundo. Do lado esquerdo para cima escreveu, explosão antes do fim do mundo. E aí essas escrituras, Mateus 24.
E 5 das 7 predições já aconteceram em 33 anos. Aí estamos de regresso ao tempo final. Em cima escreveu: o sexto selo é o fim do mundo. E o sexto selo são os ministérios de Moisés e Elias. Vejam na frente, ele escreveu: a destruição da América e olhar o leste. A destruição da América e olhar o leste. Em cima escreveu Apocalipse 13, USA, a marca da besta. E em cima de leste escreveu Elias. E debaixo de onde fala a destruição, aí ele escreveu antes do amanhecer. Agora vejam nos selos, na página 64, também nos diz. Diz na página 64 do livro Os Selos. Há pouco eu fui com minha esposa no supermercado e vimos uma coisa estranha, uma mulher bem vestida, e era uma coisa muito estranha, porque já quase não se vestem assim. De alguma forma, eles esquecem de usar o vestido, esquecem voluntariamente. E nisto, minha esposa Meda me perguntou: querido, por que se vestem desta forma? Eu disse: isso simplesmente é o espírito da nação. Quando alguém vai à Alemanha, lá encontra um espírito. E se vai na Finlândia, lá também encontra um espírito nacional. E se vier à América, aqui também temos um espírito nacional. O nosso espírito nacional aqui na América é de fazer piada e brincadeiras. E você sabe por quê? Porque essa nação foi fundada sobre a doutrina dos apóstolos e com os grandes líderes como Washington e Lincoln. Mas agora temos caído, baixado deste fundamento. E sabemos que o castigo é inevitável. Sabemos que tem uma bomba atômica reservada com o nosso nome. Sabemos que a escravidão está por diante. Não tem como nos enganar a nós mesmos. Aí do lado direito para cima escreveu USA e a sua escravidão e bombas atômicas. USA e sua escravidão e bombas atômicas. E aqui na página, aqui seria depois da 94, nas notas, ele escreveu bomba atômica com o nome de USA, o nome dos Estados Unidos. O Dr. William Soto continua dizendo aqui: bem, vocês podem ver como todas as nações correrão para se refugiar na besta e na imagem da besta. E é exatamente esse lugar sobre o qual Deus vai derramar sua ira. Por isso, Deus disse em sua palavra que saiam da Babilônia, para que não sejam participantes de suas pragas e de seus pecados. Vamos a Jeremias, isso está em Jeremias, nos fala essa porção que ele menciona aí. Jeremias capítulo 51. Versículo 6 diz assim: fugi do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor. Porventura sarará. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixe-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis de Média,
porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Agora o Dr. William Soto continua dizendo aqui, mas é a Babilônia onde as pessoas, os governos, os políticos querem refugiar, por isso que correm para a Babilônia. Mas aí é exatamente sobre a Babilônia é que Deus disse que vai derramar a sua ira. Na mensagem Poços Rompidos, na página 9, diz assim, nesta mensagem, o reverendo William Branham disse assim, agora você diz, irmão Branham, por que você ataca tão forte essa gente? Tem que ser golpeada, fujam dela, porque por fim ela formará a marca da besta. Recordem, isso é a verdade. Será a marca da besta. A denominação guiará diretamente a ela. Agora mesmo está no caminho para forçar por meio do poder. Vejam, no velho Império Romano, isso foi exatamente o que os levou àquela marca de apostasia. Vocês veem que nenhum homem podia comprar nem vender se não tivesse a marca da besta. Ele tinha que tê-la. Só haverá dois tipos de pessoas na terra, aqueles com o selo de Deus e aqueles com a marca da besta. Do lado esquerdo para cima, colocou Apocalipse 7, versículo 2, 2, verso 17, 3, verso 12, 13, verso 2, 14, versículo 1. Aqueles com o selo de Deus e aqueles com a marca da besta. Somente dois tipos. Assim que você terá que ter um ou o outro. Isso será uma apostasia, a marca de uma religião apóstata, e terá uma imagem da besta. Como temos estudado, vemos que Roma foi, e sempre será a besta. Do lado esquerdo escreveu Roma. Exatamente, não tem forma para ter outra coisa, para ser outra coisa é Roma. E o que Deus fez? E o que Roma fez? Se converteu de Roma pagã a Roma papal e organizou um sistema universal que forçou a todos a aceitar aquela religião ou eram sentenciados à morte. E é uma coisa estranha que esses Estados Unidos aparecem em cena. E é como um cordeiro. Aí do lado esquerdo escreveu USA. E um cordeiro tem dois chifres pequenos, rituais civis e eclesiásticos. E depois de um instante, quando isso era um cordeiro, vemos que falava como dragão e exerceu todo o poder que o dragão tinha por diante. E a Bíblia nos diz que eles disseram, façamos uma imagem à besta, uma imagem. Faça uma imagem da besta, e uma imagem é algo igual a outra coisa. E podemos ver que agora mesmo a igreja, em sua condição apóstata, está formando o Concílio Mundial de Igrejas, que é a imagem do poder de Roma, e forçará as pessoas a mesma coisa que a Roma pagã fez, ou o que a Roma papal fez, de modo que não existe outra forma, não existe outra coisa, senão que isto é a verdade. E por isso que eu a estou golpeando na minha era, no meu tempo. É porque tem que ser golpeada. O chamado é para sair dela, meu povo, para que não sejais participante de seus pecados. Aí escreveu Apocalipse 19, do 1 ao 10, 17, do 1 ao 18. E capítulo 18 também. Agora o Dr. William Soto diz aqui. Aí vemos na Escritura, no Apocalipse, que Deus disse que sobre a Babilônia será derramado a ira e será queimada. Vemos que isso é o que está falado, e o seu fogo e a sua fumaça será visto por todos. Isto fala de quê? De destruição atômica. Porque o juízo de Deus está pendurado nos céus. Portanto, isso nos fala que as bombas atômicas já estão preparadas. E que isso já está preparado. Isso está colocado pronto para cair a qualquer momento. No livro de Citas, nos diz na página 50 deste livro de Citas, página 435, veja, diz:
Jesus disse, olha, ela não irá até o fim, porque eu tenho que encurtar o trabalho. Se eu não fizer, a bomba atômica destruirá toda a carne. Vocês veem, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. Do lado esquerdo para cima escreveu atômica. E do lado do 435, aí desenhou uma pedra angular e em cima escreveu assim em duas linhas. As bombas, aqueles dias encurtados, uma obra rápida é feita. As bombas, aqueles dias encurtados, uma obra rápida é feita. Agora aqui o Dr. William Soto continua dizendo, o único que detém a que o juízo de Deus caia sobre a terra é somente uma coisa, que está falado aí na palavra. Aí na palavra nos é falado que tem algo que impede que esses juízos caiam sobre a terra. Eu quero ler para que vocês vejam que existe algo que impede a que esses juízos caiam sobre a terra. Apocalipse capítulo 7. Aí nos fala do que impede que os juízos caiam sobre a terra. E aí nos fala também das virgens fátuas e nos fala também dos 144 mil judeus. Agora, antes que ele leia essa escritura ali, vamos buscar na página 46 deste livro de Citas. Na página 399. Agora, em 1914, o mundo foi à guerra. E desde então nunca estiveram em paz, constantemente oscilando dentro, oscilando dentro, oscilando dentro. E até mesmo estão fazendo a mesma coisa o tempo todo. E o que estavam fazendo? Detendo. Oh, Deus, tenha misericórdia. Detendo essa grande coisa que vi na visão. A coisa inteira chegou à destruição. Detendo a atômica, detendo as guerras, para que não destrua, até que a coisa venha destruí-los, até que Israel regresse e se una. E depois a mensagem irá a Israel e ela será selada com o selo do Espírito Santo. Em cima ele escreveu a guerra atômica e o anjo com o selo de Deus. A guerra atômica e o anjo com o selo de Deus, ou seja, com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo. E escreveu Apocalipse 7:1. Continua lendo, agora vai ler essa escritura. Aí nos diz, depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente. Irmão, ele disse, do leste. E tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa o servo do nosso Deus. E ouviu o número dos assinalados. Eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Disto nos fala ali na página 7 deste livro de Citas, no parágrafo 54. Nos diz, quando 144 mil sobressaiam, e um dia deste, um divino, santo ungido, profeta de Deus, irá lá, com sinais e milagres. Esses judeus dirão, isso é o que eu estou buscando, sim, Senhor. E Deus batizará 144 mil judeus e virá o rapto. A era gentia terminará, as bombas atômicas cairão e tirará o mundo, e a igreja gentia será raptada, para estar de pé ali, na presença de Deus. Em cima ele escreveu Apocalipse 11:3, 7:2, 14:1, 22:6, 22:16, e escreveu um profeta, a era gentia fechada, Moisés e Elias e os 144 mil, e virá o rapto.
As Escrituras, Apocalipse 11, 7, 14, Apocalipse 11, 3, 7, 2, 14, 1, 22, 6, 22, 16. E escreveu um profeta, a era gentia fechada, Moisés e Elias e os 144.000. E virá o rapto. E embaixo deste parágrafo escreveu as bombas atômicas. Agora aqui o Dr. William Soto continua dizendo. Agora, o que é que impedia a que o juízo de Deus caísse? O que impedia era que os 144.000 não estão selados. E por esse motivo, então, os juízos são detidos até serem selados. E o que tem a autoridade para ordenar, dar ordem a que o juízo não caia, é esse anjo do leste, que sai da banda do sol nascente, que sobe da banda do sol nascente, que se levanta do nascer do sol, que surge em cena no leste do nascimento do sol, com o ministério do leste. E na mensagem Evangelismo, o evangelismo do tempo final, na página 15 nos diz assim: diz, agora o sol se levanta no leste, aí escreveu Israel, e se põe no oeste, aí escreveu América. Não muda, é o mesmo sol. Agora, quando o Espírito Santo veio, Jesus, o Filho de Deus, do lado esquerdo escreveu leste e oeste, HD, Filho de Deus. Ele veio no leste para as pessoas do Oriente. Foi um dia como percorreu, como a civilização tem corrido com o sol, vindo do leste ao oeste. E agora estamos na costa do leste. Se formos mais além, novamente estamos no leste. Ou seja, está os Estados Unidos, estamos no oeste. Mas ele diz, se nós formos mais além, ou seja, mais além, estaremos no leste novamente, porque dá a volta assim, da forma que o sol vem. Não fala assim, se voltarmos atrás. Não, ele diz, se formos mais além, ou seja, mais para o oeste, estaríamos regressando ao leste. Se formos mais além, estaremos no leste, até que todos percebam sua vinda. Estamos no tempo do fim. Tudo demonstra que terminou. E aí do lado direito para cima escreveu, o sol do leste é igual à vinda do Senhor com Moisés e Elias. E na mensagem Já Sai do Sol, ali nos relata, referente a esse pescador, com aquele jovem que não conhecia a maré e também não conhecia como se guiar. Vejam, na página 48, diz, não faz muito tempo, me contaram uma pequena história a respeito de um pescador. O indivíduo saiu e alugou um velho pescador para levá-lo para pescar lá na costa oeste. Saíram naquela manhã, desenhou uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. Mateus 13, 47, 50. Mateus 13, 47, 50. Escreveu ali também. Alguns de vocês pescaram salmão por lá e vocês sabem o que acontece. Tem uma neblina terrível e densa lá fora. Do lado esquerdo escreveu oeste. Veja meu irmãozinho Ed Bispal, um missionário para os índios lá fora. Nós pescamos nas próprias costas e aquele pescador, mas bem, foi um aprendiz, vocês sabem. Ele foi pescar e se perderam esperando que amanhecesse, vocês sabem. Ele já não conseguia mais ouvir a sirene do alarme e esse pescador ficou todo alvoroçado e disse, olha, nós estamos perdidos no mar. Ele ficou todo alvoroçado e ele disse, filho, assenta,
o velho pescador, tranquilo, vocês sabem. Ele sabia do que estava falando. Dizia, somente espera até o sol sair. Aí ele escreveu, pelo leste. Então veremos aonde nos encontramos, onde estamos. Você diz, eu deveria ser metodista, batista ou pentecostal? Somente espere. Espera que o filho suba. Aí ele escreveu, Moisés e Elias. O filho suba e veremos onde nós estamos. Ele é a palavra. Espera até que vejas a palavra manifestada em carne, brilhando em cima da semente, o molho movido, e veremos aonde estamos. Aí desenhou uma pedra angular e as eras e colocou uma seta para a pedra angular. Do lado esquerdo escreveu o molho. Em cima escreveu, deixa o sol sair. E escreveu, pelo leste, você está no oeste. O mensageiro do leste. E veremos aonde estamos. E recordem que é o mensageiro a Israel. Livro do Selo, página 57, nos fala que ele é o mensageiro a Israel. Agora, nesta mensagem também, Revelação capítulo 5, parte 1, isso está no livro das eras, ou sem editar. A página 653, de eras sem editar. No parágrafo 70, isso é Revelação capítulo 5, parte 1, diz, um deles era Rubens. Ele sempre se acampava ao sul. Ele era a cabeça do homem. E Efraim estava no oeste. Em Rubens ele escreveu 1, e em Efraim escreveu 2. Efraim estava no oeste com 3 tribos. Ele era o boi. Então no oriente estava Judá, o qual é o leão. E no norte estava Dan, aí escreveu 4, o qual era uma águia. Agora, observa, vocês se lembram? Todos vocês se lembram bem como nós desenhamos aqui a águia, o boi, o homem e o leão? Agora, vocês observam, Judá guardava a porta oriental. E Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele descerá dos céus orientais, entrando pela via da porta. Ele vem pela porta oriental da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Do lado esquerdo para cima escreveu, a vinda do Senhor é igual pela porta do leste. A vinda do Senhor pela porta do leste. E aqui em cima no folheto, o que seria a página 653, aí em cima escreveu Rubens, traço sul, traço homem, Efraim, traço oeste, traço boi, ou seja, boi, Judá, traço leste, traço leão, Dan, um traço norte, um traço águia. Aí mesmo vamos passar ao livro das eras, ou sem editar, a 656, que aqui seria a 17. 656, parágrafo 91, diz, agora ali descobrimos, eles estavam guardando o propiciatório de Deus no Antigo Testamento. E ali Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles, até mesmo o leão da tribo de Judá, entregou sua vida, deu sua vida para guardar esse propiciatório, deixando ele aspergido com seu próprio sangue. E ali ele está de pé nessa manhã, hoje, o grande conquistador que descerá do leste algum dia e o veremos. Lembra quando ele disse que o 7º selo estará na sua frente? E do lado esquerdo ele escreveu, o leão desce do leste. Do lado direito escreveu, a Judéia espiritual. O leão descende do leste. Do lado direito escreveu a Judéia espiritual.
O Dr. William Soto continua dizendo aqui. E este é o que ordena, em sua mensagem, ordena que os juízos não caiam até que os 144 mil sejam selados. Portanto, você pode ver o que é que impede a que esses juízos caiam e essa guerra venha sobre a terra. No livro de Citas, na página 4A ou 4B. 4V. Parágrafo 37 diz assim: exatamente em qualquer obra que o Senhor permita, quando essa última pessoa for salva, quando o corpo, aí escreveu em cima a igreja noiva, quando o corpo de Jesus tenha sido completado, aí do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Quando o corpo de Jesus tenha sido completado, a Rússia poderá enviar acima de 100 ou 200 projéteis e em 1 minuto não ficará uma coisa viva neste continente. Em cima escreveu, quando a igreja tenha sido completada com o último, a Rússia e as bombas atômicas e o USA será destruído. E aí já está profetizando. E destruirá os Estados Unidos da América. Agora o Dr. William Soto continua dizendo. Agora estamos falando do tema refúgio. E é um refúgio no qual a pessoa que entra a esse refúgio, vemos que será protegida da turbulência, ou seja, a tempestade e o aguaceiro e de todas as coisas que vieram. Agora, na mensagem que lemos no início, o futuro lar, tem um lugar, nesta mesma página 52, veja, tem um lugarzinho que fala assim: o trono poderá ser visto unicamente desde o interior. Ou seja, a pessoa não poderá ver o trono se não estiver dentro deste lugar de refúgio. Por isso, os que não podem ver o trono é porque não estão dentro do lugar santíssimo, não estão dentro da era da pedra angular, que é o lugar de refúgio. Na página 76 do livro de Citas, parágrafo 648, que é um extrato da mensagem Contagem Regressiva. E tem somente uma partezinha, mas vamos deixar o folheto aberto aqui também, na página 25 do folheto. Aí começaremos esse parágrafozinho aí. A era atômica vem e eles vão arrebentar o mundo. Eles fazem isso e todos vão para a Lua, fazendo uma viagem para a Lua. E tendo tudo já terminado, e eles farão outra colônia na Lua, mas eles não vão chegar lá. Eu creio com todo o meu coração, eles jamais chegarão lá. Do ladinho ele escreveu, e estabelecer uma colônia, ou seja, isso nunca vai acontecer. E estabelecer uma colônia. Em cima escreveu viagem à Lua e escreveu também era atômica. E no folheto, nessa porção que lemos aí, no folheto, para cima do lado direito escreveu a era da pedra angular, a era atômica. E escreveu a Lua é igual Laodiceia. Agora veja, continua dizendo, continuando aí, aonde nós paramos no extrato que está no livro de Citas. Continua dizendo, mas ao mesmo tempo o verdadeiro crente em Cristo entrou no seu astronauta. Amém? Por um Espírito somos todos batizados em um astronauta, ou um corpo, e pode suportar qualquer tipo de pressão. Aí desenhou uma pedra angular e uma seta para a pedra angular e escreveu, batizados na era do astronauta. Batizados nas águas da palavra. Agora, continua dizendo,
Eles foram tratados no forno ardente e suportarão o fogo e não poderão queimar 7 vezes mais quente. Os das 7 eras hoje. Em cima ele escreveu aí. Eles provaram e tudo sai bem. Assim que os cientistas espirituais puderam provar que podem aguentar qualquer coisa, pois o verdadeiro crente espiritual tem acompanhado ele mesmo e metido no astronauta de Deus, Cristo, e pondo de lado os seus credos pentecostais, credos batistas e metodistas, ele entrou no astronauta dizendo: Senhor, quando vai estar preparado? Oh Deus, o que ele está fazendo? Ele está vindo a pequenas reuniões, ele está ouvindo a contagem regressiva da palavra de Deus. Do lado esquerdo ele escreveu: na manhã de 10 coisas, 9 já cumpridas, e é ouvido. Na 0 sai, sobe. Na manhã de 10 coisas, 9 já cumpridas. São ouvidas e na 0 sobe. Isso é o que fala no livro Os Selos, na página 17. Você sabe quando John Glenn estava sentado naquela manhã ali, eles estavam escutando a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vê? E quando ele chegou a tal lugar onde fala que restam 3 minutos para algo levantar voo, eles não sabem o que é 3 minutos até que tenhamos a hora 0. Agora observa, o verdadeiro crente está em Cristo. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Pregue a palavra, fique com a palavra. A mim não me importa o que as denominações digam. Eles crerão. Eles ficarão ali porque ele é a palavra. As denominações o expulsa, chute com discórdia, e os expulsa, excomungam, os joga fora e diz que estão loucos. Tudo desta maneira. Mas eles ficam com essa palavra. Enquanto Deus prometeu, eles ficam ali porque são astronautas. Eles creem a palavra. E não tem forma de desfazer deles. De toda forma, eles os vai deixa-os quietos por um tempo, mas eles estão ali dentro, sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, ouvindo a contagem regressiva, as 7 eras da igreja e assim por diante. E hoje os 7 trovões. Glória, te faz sentir bem, não é certo? Ouvindo a contagem regressiva. O que é a contagem regressiva? Todas essas coisas que são prometidas aqui está onde aconteceu. Todas essas coisas são prometidas. Aqui está onde estão acontecendo. Onde a promessa, aqui está onde aconteceu. O adiantamento que ele prometeu hoje está aqui entre nós. O que eles estão fazendo? Ouvindo a contagem regressiva. Quão longe veio de Lutero a contagem regressiva? Justificação, santificação, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. O que eles estão fazendo? Esperando a saída, a hora 0. Esta grande órbita que a igreja está pronta para ir, e o grande tempo da contagem regressiva. E desenhou uma pedra angular do lado esquerdo e escreveu: ao terminar as eras. Agora aqui o Dr. William Soto continua dizendo. Ou seja, que isso está falando em termos espirituais aqui. E esse refúgio, vemos que para esse tempo, para os filhos de Deus, para todo ser humano que vive sobre essa terra, neste tempo tem que ter um refúgio no qual se refugiar, os filhos de Deus se refugiar. O mesmo que aconteceu na saída do povo hebreu do Egito. Que foi requerido algo na mensagem desespero.
Na página 10 da mensagem Desespero nos fala assim. Agora vamos falar sobre desespero por uns momentos. Normalmente requer um estado de emergência para nos fazer chegar ao desespero. Que pena que tem que ser assim. Mas os seres humanos são tão preguiçosos mentalmente que precisa de uma emergência. Algo que chegue de uma vez. E quando acontece assim, então entram em um estado de desespero. Mas a verdade é que, ao estar em um estado de desespero, isto mostra a verdade do que você é. O desespero mostra de que material você é feito. Normalmente, esse estado tira da pessoa tudo de bom que ela tem por dentro. Na hora da morte, quando alguém sabe que está morrendo, trata de confessar as coisas que guardou como segredo pela vida toda, e fala uma palavra com cada respiro. Com cada respiração fala uma palavra. Por exemplo, leva isso e corrija e coloca um ponto assim de reticência. Aí a pessoa, quando está assim, fala, vai, faça isso. Isso é em desespero. Como eu escutei o meu amigo e irmão, William Gonçalves, que teve um ataque nesses dias e eu fui visitá-lo no hospital. Ele dizia, Benji, eu não sabia quantas pessoas me amavam. Aconteceu algo com ele que por pouco ele se foi. E ele dizia, eu desejo estar lá para trabalhar na capa. Como eu desejo estar ali. Ou seja, que lá ele esteve vivendo, ele se encontrou em um momento que, vamos dizer, ele fez assim uma análise da sua vida completa. E ali ele estava consciente do porquê veio à Terra. As suas amizades, ele me falava de tudo isso e do desejo que ele tinha de trabalhar. Veja, talvez a gente não toma consciência da bênção tão grande da saúde. E quando se encontra assim, doente, aí é que percebe a bênção tão grande que tem. A bênção tão grande que temos de poder estar vivos e bem fortes para trabalhar na obra. E ele me dizia, eu quero estar lá. Eu não sei se já deram alta para ele, iam dar alta ontem. Já deram alta? É que não me confirmaram se ele já estava em casa, mas eu creio que lhe deram alta ontem, mas ele estava assim, bem delicado de saúde. Agora, veja, esse é um estado de desespero. Deveria ter feito isso antes, não esperar até essa hora de emergência. Aí escreveu, a emergência produz o desespero. Em cima também tinha escrito, desespero por causa da emergência. Me confirmaram que der alta ontem à tarde para ele. Que Deus siga restaurando nosso irmão e amigo, William Gonçalves. Que Deus o restaure completamente e que volte aos trabalhos novamente aqui da Grande Carpa Catedral. Fará certa coisa por mim? A emergência produz o desespero, quando devíamos fazer as coisas sem a emergência. Nesta noite que estamos tomando o símbolo da Páscoa, a Páscoa foi tomada em um tempo de desespero, em desespero. Você pode ver no Êxodo capítulo 12, que fala, assim é vez de comê-la, vossos lombos cingidos e vosso sapato em vossos pés, e o vosso bordão em vossa mão, e comereis apressadamente. Na Páscoa do Senhor, Êxodo 12, 11. A comeram em desespero. Eles tinham visto a grande mão de Deus e todas suas maravilhas. E depois tinham passado debaixo da mostra, o sinal. E enquanto estava debaixo da mostra do sinal, estavam tomando a comunhão em desespero, porque sabiam que naquele tempo
Deus estava a ponto de deixar o juízo cair, e era um tempo muito perigoso. Era um tempo em que todo homem estava se analisando, porque a palavra do profeta não tinha falhado nenhuma só vez. Tinha provado ser verdadeira. O que ele dizia acontecia perfeitamente como dizia. A coluna de fogo ainda estava. Agora, em uma caderneta, ele escreveu para nós, porque esse foi um tempo em que todo homem estava se analisando, examinando. E em uma caderneta ele escreveu: tempo da anistia no reino de Deus. O tempo da anistia no reino de Deus. E desenhou uma pedra angular e as eras. E ali ele escreveu. Vamos ver aqui para que vocês tenham aí. Tenham aí a mão. E releiam essa parte que eu vou ler agora. Está um pouquinho virado, mas depois vamos endireitar. Aí diz assim: o tempo da anistia no reino de Deus. E mais embaixo escreveu: é uma brecha que se abre para benefício de todos, e a pessoa tem livre arbítrio, livre determinação para recorrer a ela, a essa anistia, enquanto está vigente, enquanto o tempo da anistia está vigente, porque depois não terá mais oportunidade para recorrer a ela. Ou seja, que é um tempo que Deus dá. Deus sempre dá advertência. É uma brecha que é aberta para benefício de todos, e a pessoa tem o livre arbítrio, livre determinação para se socorrer a ela, a essa anistia, enquanto está vigente, enquanto o tempo dela está vigente. Depois já não terá mais oportunidade para recorrer a ela. Continua dizendo, depois o profeta tinha anunciado que Deus somente passaria despercebido a casa que tivesse o sinal na porta. Agora a mensagem, o estudo bíblico que, ou foi umas palavras que foram faladas nesses dias, que ali Deus nos falou muitas coisas muito importantes. Foi na quarta-feira? Na quarta-feira, e foi em desespero. Eu imagino que quando as crianças viram aquelas asas negras descer do céu, como fumaça caindo sobre a cidade e gritos em todas as casas, as crianças certamente aproximaram de seus pais e lhe perguntaram: está seguro que estamos sob o sinal? Aí ele escreveu: sob o batismo do Espírito Santo. Do lado esquerdo escreveu: as asas, a sombra da morte como uma fumaça negra. Em cima escreveu a sinal na testa, Apocalipse 1, 13, 2 e 2:17. Depois ele podia sair na porta e olhar ali sobre os dois portais, sobre os postais da porta e dizer: filho, nós fizemos conforme a sua palavra. Ou seja, ele saiu lá fora e olhou e falou: deixa eu ver. Sim, está aí. Tudo está bem pintadinho. O sangue está bem colocado, não se preocupe. Papai, lembra que eu sou teu primogênito. Tu estás bem seguro? Eu estou seguro porque isso é conforme o que o profeta nos disse, e ele tem a palavra do Senhor. Nos declarou que o Senhor disse que quando eu ver o sangue, passarei de vós. Cada um pegue um cordeiro. Agora, eu reuni todos vós aqui, meus filhos, e sei que tu és o meu primogênito. E esse é o que está morrendo em todas aquelas casas. Mas aqui está o sangue. Aqui está o Espírito Santo. Mas aqui está o sangue.
E isso foi segundo assim disse o Senhor. Por isso eu te digo, meu filho, descansa com segurança, porque Deus fez a promessa. Mas papai, por que está calçado o sapato? Por que o bordão está na sua mão? Por que o pão está na mão e o cordeiro na outra? Para que são essas ervas amargas? Por que as está comendo? E por que está suando? Filho, a morte está a ponto de cair. Aí ele escreveu, a morte vem, a ira atômica na grande tribulação. Vocês veem? Ao lado de filho, ele desenhou uma estrela de Davi. Vocês veem? Isto foi em um tempo de desespero. Agora eu creio que os dias que estamos vivendo devia fazer com que a igreja entrasse completamente em desespero. Eu creio que desde que foi pregada a mensagem desta manhã, e esta foi a mensagem, o sinal, que veio de Deus, não de mim mesmo. Eu creio que isso deveria ter feito com que a congregação completa entrasse em desespero. Já temos brincado muito, já temos brincado demais, já tenho assistido às igrejas por tempo demais, agora temos que fazer algo. Como que podemos ver os sinais e maravilhas operadas em outros sem produzir um efeito em nós? Deveria produzir um estado de desespero para que nós tomemos uma atitude definida diante de Deus. Os sinais de sua vinda devia chacoalhar completamente essa congregação. Ali ele escreveu a vinda de Cristo e os sinais. Já que temos lido todas essas coisas da própria palavra, o Espírito Santo nos disse, por exemplo, vai a tal lugar e tal coisa vai acontecer. Não nos diria qual seria a coisa, mas aconteceria. Vamos a tal lugar e acontece exatamente desta maneira. Os jornais anunciam, a revista publicam e até mostram uma fotografia. Depois voltamos aqui e vemos aqueles mistérios tão extraordinários que estavam escondidos na Bíblia, que são abertos em um campo novo que nem sequer sabíamos que existia. E tudo harmoniza perfeitamente com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Do lado esquerdo ele escreveu a vinda do Senhor. Em cima escreveu os selos abertos em um terreno novo. Depois, na conclusão de cada mensagem, vemos a obra do Espírito Santo descendo visivelmente dentre as pessoas e mesmo deixando-se fotografar várias vezes. Temos visto ele operando e mostrando que não é uma obra de homem, não é somente um pregador, não é certa congregação, mas é o Espírito Santo mostrando as mesmas coisas que mostrou quando morava no corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas agora está morando no corpo da sua noiva. Isso deveria nos levar ao desespero. Todos aqueles, Israel, que viram a mão de Deus naquela noite da comunhão, eles a comeram com desespero, porque sabia que algo estava por acontecer, e nós também sabemos que algo está por acontecer. Recordem, a vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Ele virá como ladrão na noite e levará sua noiva. Do lado esquerdo escreveu um Êxodo. E somente o pensar que alguém de repente desapareça até poderia ser alguns dos membros da nossa própria família e nós tínhamos ficado para trás. Isso deveria nos levar ao desespero, para que pela graça de Deus não sejamos deixados para trás. Se tem uma coisa que eu desejo, Senhor, é não ficar-me para trás. Há pouco dia estava escutando Mel Johnson cantar esse hino. Lembra-te de mim quando as lágrimas caírem. Sim, lembra-te de mim quando não estiverem os amigos, quando atravessar esse rio, o Jordão, e quando tu estiveres passando a lista, lembra de mim. Nesses dias, ontem, ou antes de ontem, eu creio que foi antes de ontem, na quinta-feira, eu estava lendo uma porção,
Eu creio que foi no telefone. E escrevi essas linhas. Eu comecei a sussurrá-las, tararear. Me desculpe se não saí bem, mas a letra é importante, o que eu anotei ali. Eu coloquei, tinha até o som. Eu disse: la misericordia te ofreceré, ese reclamo que en su venida te vino a buscar. Es la paciencia de Dios en la tierra por última vez. Si lo rechazas, los juicios divinos tendrás que ver. Vuestros ojos se secarán de tanto llorar por rechazar a Moisés y Elías como señal. Ya no estaré para abrirte la puerta para entrar. Será muy tarde, me buscarás y no me hallarás. Vuestros ojos se secarán de tanto llorar por rechazar a Moisés y Elías como señal. Ya no estaré para abrirte la puerta para entrar. Será muy tarde, me buscarás y no me hallarás. Y clamarás a los montes y a las piedras. Escondednos del juez de toda la tierra. Y eso está, vean. E vejam, isso está na 370. Aí é onde o reverendo William Branham nos mostra que isso chegará a acontecer. Então ali estavam, não tinha nem onde se esconder. A Bíblia diz que dizia aos montes e aos rochedos: esconde-nos, cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Aí ele escreveu: leão. Agora esses perderam o tempo da anistia. Não aproveitaram esse tempo. Eles tentaram arrepender. Se tivessem feito antes, dentro desse tempo, teria oportunidade. Mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às rochas. Aí ele escreveu: reis e governadores oraram, mas as orações foram feitas tarde demais. Não tinha sangue no propiciatório, escreveu ali. E escreveu também: com Elias e Moisés, reclamação. No azul escreveu também as linhas que já temos lido. Aqui o Dr. William Souto continua dizendo: porque quando o inimigo vem como um rio, Deus levanta bandeira contra o inimigo. Bom, essa bandeira vocês sabem que tem 6 pontas. Então vemos que neste tempo que tem tanto perigo, neste tempo que a humanidade está ameaçada pela radioatividade, neste tempo que todo ser humano está ameaçado por uma terceira guerra mundial, por uma destruição atômica, tem que ter um refúgio para os filhos de Deus. E no livro das Eras, na página 362, o das Eras ou Editado, ali nos diz assim o reverendo William Branham: uma vez mais Deus sacudirá a terra, e desta vez cairá tudo que possa ser derrubado. Então ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, abalou o mundo inteiro, mesmo que não o desequilibrou. Deus somente estava avisando com o tremor mundial o que fará em breve em uma escala muito maior. Ele vai castigar esse mundo maldito pelo pecado, com trovões e tremores. Irmãos e irmãs, irmão e irmã, tem somente um lugar que pode suportar tais sacudidas.
E esse lugar é o redil do Senhor Jesus. Em cima ele escreveu, a era oitava. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular e escreveu, Hoje te rogo, enquanto a misericórdia de Deus está disponível para você, que entregue sua vida completa, sem reservas, a Jesus Cristo, o qual, como fiel pastor, te salvará, te cuidará e te apresentará sem rugas nem mancha em glória, com muito grande gozo. E na mensagem Deixando Escapar a Pressão, ali nos fala algo muito importante também. Vejam, nos diz assim, na página 17 desta mensagem, deixando escapar a pressão. E assim é com todo homem que professa ser cristão e que não tem o começo correto do novo nascimento. Em algum lugar explodirá. Tem pressão demais sobre ele, não a suportará. Vai estar rebentando em algum lugar, em alguma parte. Pessoas tentando dizer a você, tratando de personificar o ministério de alguma outra pessoa, sem ter sido chamado para isso. Finalmente explodirá. Você tem que ter sido ordenado por Deus. Aí para cima ele escreveu, os imitadores explodirão. Os que tratam de ser o Apocalipse 10 e Apocalipse 11. Isso é uma posição ordenada por Deus, que Jesus disse a Tiago e João, não está em mim dar, isso já está ordenado pelo meu Pai. Tem que ser Deus, não um apertar de mãos, não um conto sentimental, mas vem sobre a base do sangue derramado por Cristo e sobre a sua fé no que Deus fez por você através de Jesus Cristo. Se não for assim, você vai explodir em algum lugar. Alguém subirá sobre os seus dedos dos pés e você sairá fora. Vê, é uma pressão sendo formada o tempo todo e breve explodirá. O homem tem que querer ficar no refúgio. Ele não pode entrar ali reclamando, queixando. Ele tem que desejar ficar sem reclamar, sem queixar. Fora ele morre, ou seja, fora do refúgio ele morre. E dentro está salvo. Você não saia do refúgio, não saia da era da pedra angular. Dentro está salvo. Aí você tem um escudo antiatômico, as asas. Continua dizendo o Dr. William Soto, tem que ter um refúgio para todos aqueles que estão escritos no livro de Deus. E Deus disse que nesse tempo haverá um refúgio. E na mensagem Véu Adentro, aí na página 13 nos diz assim, o reverendo William Branham, neste lugar santíssimo, essa aqui é Véu Adentro, e essa mensagem, por que as pessoas são tão oscilantes? Neste lugar santíssimo, Arão entrava uma vez ao ano. A congregação o observava. Ele estava vestido da forma correta. Tinha que ter sido ungido corretamente. Tinha que caminhar corretamente. Bendito Senhor, vestido corretamente, andar corretamente, ungido corretamente. Ele tinha um sino e uma granada na sua roupa. Enquanto ele caminhava, ela dizia, Santo, 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 Senhor. Ele, antecipadamente, tinha pegado uma vasilha com sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue do pacto, e estava ungido com a rosa de Saron. E a unção descia pela sua barba até na barra da sua veste. Ele estava entrando na câmara interior, na presença de Deus. E quando ele entrava atrás daquele véu, o véu caía às suas costas. E aí ficava separado. Aí ele escreveu, o véu, câmara interior, lugar santíssimo. Estava escondido do mundo interior. Louvores a Deus. Tem um lugar de refúgio, lugar de recolhimento, lugar de morada. São Mateus 24, 31 escreveu, lugar de refúgio e acolhimento, o lugar santíssimo. No monte, um refúgio, a era da pedra angular. Para mim foi um privilégio grande e uma grande bênção
poder nesta ocasião com vocês, conversando nessa ocasião sobre esse tema, no monte, um refúgio, a era da pedra angular. Continue passando um dia feliz e de grandes bênçãos e meditando nesse tempo de anistia que Ele nos deu e já nos preparando para amanhã, domingo, onde glorificaremos a Deus com louvores e estaremos nos preparando para receber Sua palavra, que é a que está nos preparando para esse glorioso evento da ressurreição, para poder vê-los e assim logo ser transformados. No monte, um refúgio. Conosco o reverendo William Pérez para continuar e com o cântico sermos despedidos em oração. Agradecidos a Ele pelo que nos deu hoje. Hoje terminamos bem cedinho. Assim que por hoje vamos terminar com o cântico e depois sermos despedidos em oração. Conosco, o reverendo William Pérez Matos, para continuar. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.